Olá, boa tarde a todos. Conseguem todos ver e ouvir? Confirmem-me, por favor, que conseguem ver e ouvir para eu começar aqui o webinar. Ok. Pronto. Ótimo, sim, ótimo, obrigado. Então, bem-vindos então a mais um webinar de desenho de cenário. Neste webinário quero continuar o webinar anterior, onde falámos sobre sobre o estudo que se deve fazer quando estamos a escolher desenhar um cenário ou criar um cenário de raiz, não é? É claro que não é a única maneira de fazer as coisas. Nas formações de Game Art e de Desenho e Modelação 3D para Blender, o método que eu abordo é um método de procura de formas através de manchas e tudo mais, mas sinto que deixei um pouco esquecida a parte de definição do espaço, por isso era isso que eu queria fazer nestes dois webinars de desenho de cenário. Não pensarmos tanto na imagem bonita, porque concept art não é ilustração, concept art não é fazermos uma imagem bonita, é conseguirmos pensar num espaço que pudesse servir ou que pudesse existir na realidade, ok? Portanto, o que é que eu fiz aqui? Falámos sobre castelos da outra vez, falámos sobre como é que podemos escolher a perspectiva, podemos complementar um desenho com uma imagem diferente, ou seja, com uma imagem mais explicativa de como é que poderia ser o espaço, não é? E aqui eu tentei fazer com que o espaço tivesse um propósito de gameplay, ou seja, algo que fosse feito como o Parthenon, por exemplo, da Grécia, não é? Como a Acrópole, aliás, da Grécia, em Atenas, como a ideia da Acrópole ser uma coisa que nós subimos até chegarmos ao Parthenon, até chegarmos até ao ponto final. Portanto, aqui a ideia é exatamente essa, é darmos prioridade ao gameplay e ao level design para podermos construir o concept art. Portanto, o concept art não é uma ilustração que fazemos, está bonito, ok, não. É algo que deve vir de um estudo de cenário. Pronto, isto é o resumo da imagem não, do webinar anterior e falei também da iteração que se deve fazer quando estamos a criar um cenário, que é desenhar, depois criarmos uma layer nova, desenhar novamente, criar outra layer nova e irmos repetindo o processo até termos algo um bocadinho mais definido. Tanto que eu agora olho para aqui e vejo que há aqui um conflito de formas, que é esta forma que está aqui e esta forma que está aqui, são duas formas grandes, quase iguais, praticamente iguais, que eu não quero ter desta maneira. Eu quero que esta seja muito maior e esta se calhar mais pequeninas. Portanto, é possível fazer isso. Vamos então juntar a grelha, tudo. Vou selecionar as layers todas que tenho por baixo. Vou ignorar esta, porque esta é uma layer que eu tinha para perceber como é que a forma, no geral, funcionaria. A mancha, não é? Não preciso dela agora. Vou selecionar tudo, vou fazer Ctrl T para selecionar tudo e para mover isto um bocadinho mais para baixo. Por vezes temos de fazer isto ou tecla C, fazer o crop, uma coisa um bocadinho maior para poder ter mais espaço, ok? E assim consigo, se calhar, equilibrar aqui um bocadinho melhor as coisas. E o que é que eu posso fazer? Posso fazer com que este espaço esteja aqui seja maior. Maior ainda. Portanto, vou ver onde é que tenho as coisas. Está neste layer aqui. Portanto, nesta layer eu posso criar o espaço e posso, se calhar, apagar aqui umas partes e posso criar aqui esta parte aqui um bocadinho maior, como se fosse Ctrl T, como se fosse uma coisa mais importante e mais imponente, não é? Algo que possa servir para mostrar que o cenário parece que cresce, para que o cenário cresça assim desta maneira, certo? Portanto, eu ainda estou a desenhar nesta layer e reparem que eu ainda tenho, eu sei que é muito ténue e que não dá para ver bem, mas ainda tenho aqui a grelha por trás, ok? E agora eu assim consigo perceber mais ou menos qual é que é a forma, e esta linha vai ser
paralela a esta e pronto. Assim consigo fazer esta parte um bocadinho maior, posso fazer com que exista uma estrutura aqui entretanto, ou que esta parte vá descendo, até aí fazer rochas aqui, né? Portanto, esta parte vai descendo, a encosta pode estar aqui, né? Esta parte pode fazer, estamos o que nós vimos no webinar anterior é que, ou o que decidimos no webinar anterior, é que esta parte seria numa encosta, portanto isto seria tudo rocha, com algumas árvores, e se calhar até estas árvores aqui estão a mais, portanto eu se calhar poderia até, para dar mais contraste, fazia as árvores mais abaixo e a encosta mais lá por trás, né? E aqui há algo que eu acho que também não está a funcionar, não parece que exista nada aqui de especial. Aqui esta zona eu acho que até faria aqui se calhar um bocadinho mais baixo. Portanto eu aqui faria esta zona aqui um bocadinho mais para baixo e o que eu vou fazer se calhar é juntar estes dois para que eu possa, estas duas layers, para que eu possa desenhar aqui isto um bocadinho melhor. Aqui com um bocadinho menos de opacidade ou com um bocadinho menos de cor. E agora é uma questão de ir desenhando. E eu esta parte eu não estou a sentir bem, esta parte estava aqui uma curva, mas eu acho que não funciona. Esta parte aqui pode continuar a funcionar, estava a fazer aqui bem esta parte descendente que pode continuar a vir aqui por cima, portanto podemos apagar se calhar estas linhas aqui. Eu posso utilizar, eu gosto do Photoshop porque no Photoshop com o Shift, com a tecla Shift eu posso fazer linhas a direito, né? Ou linhas com um brush que não tenha pressão, como este por exemplo, aqui um bocadinho mais pequenino. Posso fazer linhas com o Shift e fazer linhas retas. Portanto, aqui o que interessa neste momento não é fazer um desenho assim muito bonito, é fazer um desenho que funcione e que dê para perceber como é que está a ser criado, ok? Portanto, aqui seria assim, aqui seria assim, aqui seria assim e assim. Estas linhas que eu estou a fazer não são linhas finais, atenção, tá bem? São linhas de procura, ainda estou à procura da forma e aqui claramente está mal feito, isto que eu acabei de fazer não faz sentido em termos de perspectiva, portanto o que eu vou fazer é, a ideia é que este seja a muralha maior, a muralha mais elevada, portanto daqui a aqui, aqui e depois desce, quer dizer que se esta é a parte mais elevada e se isto faz isto aqui, então a parte mais elevada seria esta, quer dizer que este muro deve ser um bocadinho mais alto aqui, mas depois não se dá para ver esta entrada. Então como é que eu resolvo isto? Vou tentar apagar esta parte toda. Dê-me só aqui um segundo para... Dê-me só aqui um segundo. Peço desculpa. O que é que eu faria aqui? Então, posso deixar isto aqui assim como está, ou aumento aqui um bocadinho a forma ou a altura desta muralha, ou a distância daqui para aqui. Portanto, não precisa, esta torre não precisa de ser a base maior. Pode ser uma coisa mais pequenina, ou pode ser uma coisa até maior. Posso fazer assim esta base daqui para aqui, daqui para aqui. Portanto, isto seria daqui para aqui,
E eu estou a ignorar totalmente aqui, completamente aqui esta curva, mas como isto está rodado, não, tenho que ignorar aqui esta curva, não, esta grelha. Portanto, o que eu faria aqui seria pensar algo assim, daqui para aqui, depois daqui para aqui. E acho que assim já funcionaria melhor. Aqui para aqui. E esta linha aqui, esta linha aqui, esta assim, aqui para aqui, algo assim deste género. E agora, o que é que eu faria aqui deste lado? Já tenho aqui também estas formas aqui, mais estas aqui. Portanto, aqui não tenho nada definido ainda, vou ter que definir esta parte. E quando eu fico assim bloqueado ou sem saber propriamente como é que eu hei de fazer, o truque é, lá está, vamos ver ou vamos pesquisar. Só aqui abrir uma janela. Dê-me só um segundo porque aqui o rato não está a colaborar. Porque eu tenho isto tenho que mudar aqui as definições de visualização do monitor. Ok, aplicar. Ok, ok. E ok. Portanto, se eu procurar aqui, se eu for por exemplo, ao Pinterest, que é algo que pode ajudar. Pinterest, onde é que ele está? Aqui, e depois eu seleciono qualquer coisa como Castle. Eu posso tentar ver que posso fazer. Reparem, o que eu estou a fazer seria uma coisa semelhante a esta, mais ou menos, não é? Mas este aqui está. É claro que tem imenso trabalho aqui também, mas seria algo assim mais deste género também. Mas isto é demasiado romântico. Eu queria fazer uma coisa mais bruta, uma coisa mais deste género. Aqui, como podem ver, e esta imagem até é interessante porque eu estou a ver aqui que ele vai crescendo e depois temos aqui caminhos, portanto isto é um bom exemplo daquilo que eu queria falar, né? E posso fazer blocos, vamos fazer blocos quando não sabemos, vou tentar fazer aqui um bloco e ver como é que ele funciona, só que como tem esta zona aqui meio dobrada ou meio rodada, não é? Não está muito regular, o que eu posso fazer é, acho que vou ignorar esta curva que nós tínhamos aqui e vou fazer algo a direito, daqui a aqui, e depois daqui a aqui. Claro que depois esta parte tem que ser aqui um bocadinho maior, né? E nesta parte eu vou incluir outra forma que possa ser, ou que possa ir até lá abaixo. E às vezes é mais fácil desenhar à mão e depois apagar estas coisas todas. E assim temos estas duas formas que estão paralelas e Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Estas formas que estão paralelas, ou seja, estão seguidas, e esta aqui que está ligada à entrada. Portanto, para uma pessoa, um jogador chegar aqui, tem que passar por aqui, tem que ir a este cubo, ir a este e depois chegar até aqui. Portanto, não é uma situação linear, como podemos ver neste exemplo. É linear, que vemos que é uma situação mais linear, até faz mais sentido. Eu gostaria de secar, devia ter feito algo assim deste género. Este aqui também é linear, em que vai subindo.
aqui temos um bom exemplo também de como é que algo pode ser mais positivo ainda, não é? Mas aqui, imaginem que é esta a direção artística que nós temos, é isto que nós temos de... É por aqui que nós temos de nos guiar. Portanto, vou continuar aqui a seguir as formas. Eu vou escolher outra vez a caneta que eu tinha antes, que é para poder fazer uma coisa um bocadinho mais apresentável. Numa layer nova. E vou esconder esta aqui. Esconder esta mais ainda. Para poder agora desenhar livremente sem estes constrangimentos todos. As linhas diretas foram boas para eu me organizar e saber onde é que estão as coisas, mas assim já consigo fazer uns traços um bocadinho mais livres daquilo que eu pretendo. Okay? A preto. Portanto, eu sei que aqui se calhar vai haver uma coisa assim deste género. Aqui o que é que eu quero? Quero fazer algo assim também deste género aqui. Ou então uma torre. Vamos ver. Isto, em vez de fazer assim, posso tentar fazer a torre, mas um bocadinho mais pequenina aqui em baixo. Okay. Só que isto não é uma forma muito indicativa dos castelos ou das formas bélicas ou das formas militares ou da arquitetura militar. Porquê? O que eu acabei de fazer? Eu fiz um quadrado, vamos ver, fiz um quadrado ou uma forma assim deste género. Eu vou fazer isto com pixels para poderem ver o que é que eu quero dizer. Fiz uma forma assim e uma forma assim. Isto não é um castelo, não é? Isto até parece mais um marco geodésico, não é? O que é mais indicativo de um castelo? Reparem que temos formas como cilindros, formas como cilindros com cones em cima, temos blocos e muitos blocos, mas aquilo que encontramos sempre nos castelos são formas com bases mais fortes que vão decrescendo em termos de proporção até acima. Ou seja, temos uma base assim, outra base assim e depois outra assim. Ok? Portanto, temos as coisas a crescer, parece que vão ficando cada vez mais pequeninas, né? Proporcionalmente. Né? Porque se eu fizer agora a mesma coisa, mas assim, é estranho, fica desproporcional. Portanto, seria algo que vai decrescendo e depois até podíamos fazer algo como uma coisa assim deste género que pudesse ser assim, tecla V, não, esta tecla A, uma coisa assim deste género, ok, e uma coisa assim deste género, mas ele não está a fazer o filo, mas pronto, percebem o que eu quero dizer? Eu não gosto de trabalhar com estas ferramentas assim, gosto de trabalhar com desenho, pronto. Portanto, aqui, se isto não está a funcionar, o que é que eu vou fazer? Vou apagar, volto a fazer ou volto a tentar perceber qual é que é a melhor forma de o fazer e tentar perceber se já é uma boa altura para começar a fazer as formas mais tortas, mais direitas, se quero colocar casas aqui ou não, ou seja, se eu quero colocar algo assim deste género, e qual é que é o objetivo disto. Portanto, ou se quer apenas fazer uma forma mais pequenina e quer aproveitar para... Eu vou apagar isto que está aqui atrás. E quer aproveitar para fazer aqui o bloco final e já está com aqui se calhar as ameias aqui em cima ou uma parte aqui um bocadinho mais grossa. Ou seja, a linguagem visual, ou seja, o shape language disto, eu quero que seja uma coisa assim, visto de lado, quero que seja uma coisa assim, 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 assim e assim. Ok? E depois continua por ali. E no máximo dos máximos uma coisinha assim aqui em cima. Portanto, quando estamos nesta fase não podemos desviar-nos assim tanto do padrão de desenho, não é?
tem que considerar aqui a estrutura ou a espessura do muro também. O que eu vou fazer aqui também é outro canto aqui para o muro. Vou rodar para poder ter acesso aqui a um ângulo um bocadinho mais fácil para eu poder desenhar. Para fazer linhas mais direitas. Estou a rodar com a tecla R aqui no Photoshop. E antes de fazer cada traço, eu tenho a certeza que o movimento é exatamente aquele que eu vou fazer. Ou seja, não quero que haja dúvidas. E eu, agora, para ter a certeza que a perspectiva está correta, não está aqui meio estranha, mas pronto. Eu vou rodar isto e vou então torcer aqui um bocadinho mais esta curva e dar aqui este retoque aqui. E agora, a partir daqui, eu posso utilizar aqui este, posso utilizar o Shift. A partir daqui é só uma questão de retocar esta imagem e movê-la. Provavelmente aqui também colocar algo por cima, portanto, numa layer nova posso também colocar aqui uma forma extra, ou seja, uma forma... Estou a pensar como é que eu hei de fazer isto, uma coisa assim deste género, talvez. Isso eu tenho que apagar agora, isto está aqui por trás. Ou não, é um bloco demasiado grande, não faz sentido, então vou voltar atrás e vou tentar perceber o que é que funciona. Se não funciona, eu não tenho medo de voltar atrás e tentar perceber o que é que eu posso tentar fazer. Aqui reparem que está a haver uma coisa gradual, não é? Está a haver uma altura gradual, aqui é a mesma coisa, mas mais pequenino, com uma forma um bocadinho mais cilíndrica. Aqui temos a mesma coisa também com uma forma um bocadinho mais cilíndrica. Aqui temos a mesma coisa, mas com muito mais subdivisões. Portanto, eu vou tentar fazer se calhar algo assim mais deste género, em que tenho aqui uma subdivisão aqui, um corte aqui, ou seja, vou rodar e vou mover isto aqui. Lembrem-se que isto não é a parte final do desenho, ou seja, isto ainda são manchas, algo que está disposto a ser, ou está pronto ainda a ser alterado. Ainda estamos a trabalhar como se fosse na silhueta do desenho. Okay? E depois posso ainda criar outra forma aqui em dentro, ou seja, apagar isto que eu acabei de fazer ainda outra forma aqui dentro e fazer duas layers disto que eu acabei de fazer. Portanto, algo assim, assim, aqui, portanto, com estas dimensões aqui e aqui. E se isto está demasiado curtinho, eu vou só apagar isto aqui atrás. Se isto fica demasiado curto ou se está demasiado abaixo, posso sempre também depois selecionar, trazê-las mais para cima também. Ctrl D e depois desenhar o que falta. E depois até se calhar selecionar isto, isto e isto, Ctrl T e até se calhar até colocar mais um bocadinho mais baixo, mais pequeno. Ou até mesmo distorcer com o botão direito, perspectiva, distorcer um bocadinho ou assim. Ok? Estão todos a acompanhar ou a perceber o objetivo desta minha procura das formas. Eu ainda não estou necessariamente a fazer o rendering final, estou a considerar partes diferentes do processo, não é? Tenho aqui alguns erros que eu considero erros porque não está perfeito, né? De perspectiva em que tenho
uma ortogonalidade assim deste lado, mas depois quando ele começa a virar fica assim, portanto ele está, vejo que está aqui esta parte demasiado curtinha, né, em relação a esta, portanto eu até aqui se calhar eu até poderia aldrabar um bocadinho esta parte aqui em cima, ok, depois trazia aqui cá para baixo. Depois no final faço os ajustes e desenho, a perspectiva correta. Portanto, porque se eu falhar um bocadinho o traço, não é importante. O importante é que a forma faça sentido e que o espaço seja bem conseguido. Porque esta distância daqui a aqui claramente não é a mesma desta daqui a aqui, porque seria algo assim. Seria algo aqui deste género. Então, aqui, nesta parte aqui, posso fazer uma torre igual àquela. Ok? Posso até fazer um arco, uma continuação, posso fazer um arco daqui a aqui, posso fazer uma estrutura maior daqui a aqui, né? Para complicar aqui um bocadinho, ou seja, para dinamizar um bocadinho mais esta entrada, esta passagem. Em vez de ser algo assim a direito, simples, posso tentar complicar isto de maneira que tenha, por exemplo, uma coisa assim deste género, ou assim, por exemplo. Reparem o que é que eu posso fazer. É uma questão de desconstruir. E reparem aqui o que é que temos aqui. Temos estes blocos aqui de lado que eu posso tentar fazer e colocar aqui como se fossem blocos auxiliares. Okay? E isto ajuda a desconstruir e a chegar lá acima como se fosse uma escadinha, não é? Porque o que é que nós vemos aqui? Vemos muito ideia de escadinha a subir, coisas em escadinha a subir. Então vou tentar fazer o mesmo aqui, ok? E depois, uma coisa que eu vejo muito fazerem, que é uma espécie de batota, que quando é bem feita não faz mal, mas o que vejo ser mal aproveitada ou mal utilizada, que é o desenhar em 3D a forma antes de ter o concept art definido. Portanto, às vezes pode-se utilizar o 3D antes, tudo bem, para vermos como é que as formas funcionam, mas não se não soubermos como é que as formas vão ser construídas. Portanto, eu aqui estou a fazer agora uma forma daqui para aqui, daqui para ali, portanto estou a tentar perceber ainda como é que a forma está a ser criada, né? Depois é que eu posso tentar modelar com cubos no Blender ou no SketchUp ou no Maya, ou num programa qualquer, para quê? Para resolver estes problemas de perspectiva que eu estou a ter. Não está bem feita esta parte, está aqui mal, mas pelo menos já tenho a forma definida. Ou seja, em vez de estar à procura no 3D, estou à procura no 2D para saber como é que é a linguagem visual da coisa, não é? Para depois no 3D saber, e depois do 3D posso tirar um print screen ou assim e desenhar por cima do print screen 3D. Ok? Faz sentido isto? É uma batota que só funciona se tiver bem feito a pesquisa antes. Como estamos a fazer aqui, andar atrás, para a frente e para trás, andamos para a frente e para trás com a procura das formas. Porquê? Porque senão não conseguimos ter nunca um desenho que faça sentido. Portanto, aqui. Aqui podemos ter uma janela, aqui outra janela e aqui outra janela. Temos aqui três, cara, também convinha termos aqui três, portanto, uma aqui, outra aqui e outra aqui. E aqui então podemos ter se calhar duas. Aqui temos o portão, e o portão pode ter uma coisa grande, ou seja, uma entrada grande. Pode haver aqui uma porta dentro do portão.
pode haver uma pedra grande aqui em cima. Portanto, há informação aqui, coisas que não estão bem na perspectiva ainda, não é? Mas pelo menos já estou a definir algo que possa acontecer aqui. Porquê? Porque isto, se calhar até aqui não está bem, então poderia fazer aqui mais uma base, outra base, para quê? Para termos aqui este pequeno relevo, esta pequena parte que recorta a figura aqui de lado, ok? E que depois vem dar a esta parte que está aqui, que serve para quê? Não sei, serve para termos aqui um guarda, então aqui pode estar, por exemplo, um telhado pequenino, não sei, pode ser? Talvez, vamos ver se funciona aqui e portanto temos esta noção de crescer, não é? Portanto, eu agora olhar para aqui, isto não faz sentido nenhum, esta parte aqui. Se não faz sentido nenhum, apagamos. Se têm uma mínima dúvida se está bom ou não, apaguem. É porque não está a funcionar. Ok? Portanto, vou selecionar este aqui e vou apagar esta parte aqui. E vamos fazer um bocadinho mais abaixo. Esta parte. Quer dizer que se calhar podemos fazer esta parte aqui assim, com um bloco aqui, outro com um bloco aqui mais para a frente. Portanto, o que eu estou a tentar fazer é procurar as formas, tentar perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, olhar para a relação das figuras, relação dos blocos, das coisas que eu estou a tentar criar, perceber se funciona ou não. Aqui, por exemplo, eu não gosto da curva a direita. Posso tentar fazer o que nós tínhamos aqui, que é uma curva assim forte. Podemos perfeitamente fazer um forte aqui. Então vamos a direito. Assim, assim, assim e agora assim, em que temos a muralha a fazer isto e isto. Quer dizer que temos esta parte a fazer assim, assim, assim e assim. E o que é que acontece aqui? Não acontece nada, mas pode acontecer, porque não fazer aqui uma mini torre, algo assim deste género. Pronto, assim já não vai funcionar. Algo assim, um bloco aqui, outro bloco aqui. Não, aqui já estou a inventar e já não está a funcionar, portanto vamos deitar abaixo a ideia. Não, claramente, e vou mostrar por cima o que é que estava a tentar fazer. Isto aqui tínhamos um ângulo a 90 graus e eu estava a tentar fazer isto, assim. Só que, visto desta perspectiva, não funciona. Acho que não funciona, acho que é melhor quebrar esta ideia. Então, não estou apegado a nenhuma ideia, não estou apegado a nenhuma forma. Posso perfeitamente fechá-la da maneira como estava antes, ou construir aqui algo intermédio que me permita mostrar aqui também a forma como ela existe. Ok? Pronto. Isto foi para eu vos mostrar o meu processo ao pensar, ao desenhar, isso tudo, qual é que é o meu processo, a minha viagem mental, não é?
que eu faço quando estou a tentar desenhar. Ou seja, qual é que é o meu processo mental? Como é que eu penso? Qual é que é a ideia? Se eu agora vou fazer qualquer coisa, volto para este desenho e vejo, epá, esta parte aqui está demasiado grande, então vamos diminuir, ou vamos renovar, ou vamos colocar, vamos redesenhar isto tudo para fazer uma coisa se calhar mais linear, mas não no mesmo nível, se calhar mais vertical. Mais vertical, como tínhamos visto na imagem de há bocado, em que esta parte, esta parte está mais acima e o resto vai descendo até cá abaixo, portanto, como se fosse um alto de uma montanha. Então, o processo está sempre em mudança, ok? É aqui que eu queria chegar. No meu entender, é dar funcionalidade ao cenário encontrando as formas corretas dentro da perspectiva, diz o Tiago Freitas. Exatamente, é uma das grandes funções de concept art com o foco no level design. Porque concept art não é bem level design. O level design é uma coisa que é feita pelo game designer, em que ele faz assim os esquemas, né? E o concept artist pega nessas ideias e faz e traduz as ideias numa coisa bonita, como estávamos a ver nas imagens de referência há bocado. Portanto, quando um concept artist pega em algo que não tem ideia nenhuma, então o trabalho é para o concept artist para definir as coisas, portanto tem de ter ideia que não existe, né? Portanto, o que eu estou a fazer aqui é tudo de uma vez, que é uma chatice. Mas o Tiago diz bem, é dar funcionalidade ao cenário, encontrando as formas corretas. Portanto, eu estou a encontrar as formas corretas, mas é isso, é encontrar a funcionalidade no cenário. Portanto, tentámos perceber qual é que era o objetivo na construção desta montanha. Portanto, foi isso que falámos no webinar anterior. No webinar falámos só sobre a funcionalidade, qual é que é a ideia de ter um forte, porque é que o forte tem esta forma assim em V, nestas partes dos cantos, e é muito simples, porque se alguém começar a atacar por aqui, né, o canhão que está aqui pode estar a atacar de lado ou atacar o flanco, não é? Portanto, o desenho da próprio forte ou do castelo é algo que já foi estudado segundo anos e anos e anos e séculos, né, de guerra. Portanto, quem somos nós para combater esse tipo de experiência, não é, que a humanidade teve ao longo do tempo? A Helena diz, é nesta altura que conseguimos perceber também a estética que estamos a querer criar. Esta torre faz-me lembrar um pouco a arquitetura asiática. Sim, agora estou a olhar, também parece uma coisa demasiado asiática, mesmo que não fosse esse o objetivo. Mas lá está, o que a Helena está a dizer agora é provavelmente aquilo que o cliente poderia dizer e eu, ok, demasiado asiático. Então vamos perceber o que é que eu fiz para ser demasiado asiático. Se calhar são estas coisas que estão demasiado em escadinha, né, com demasiadas coisinhas pequeninas. Mas, se formos ver, por exemplo, a arquitetura gótica, ou algo assim mais deste género, se eu colocar assim, vou escrever arquitetura gótica, vocês podem ver que o objetivo da arquitetura gótica era elevar o ser humano aos céus. A ideia era fazer linhas verticais e que apontassem sempre para cima. É esse o objetivo. Portanto, não é uma coisa. O gótico não é uma coisa dark, não é uma coisa escura, não é? A ideia do gótico era apontar para o céu. Depois é que se tornou uma coisa demasiado tenebrosa, não é? E muito escura por causa da imagem toda associada a isso. Mas a Igreja de Milão, a Catedral de Milão e outras catedrais muito conhecidas pela Europa tinham esta ideia de fazer bicos e coisas assim a apontar para o céu. Portanto, que é o desenvolvimento, ou que é a continuação do românico. A arquitetura românica, que era as catedrais antes do gótico, portanto um século antes das catedrais góticas, eram algo mais parecido com aquilo que eu estava a tentar construir, que são blocos, coisas mais blocos mais a direito, não tanto a apontar para o céu, mas com alguns indícios de coisas verticais, como esta imagem que está aqui, por exemplo, em que temos os blocos como eu estava a fazer, como eu estava a querer fazer, aliás, e temos
o grande, a imagem, o crescer, ou seja, a forma a apontar para cima de uma maneira mais subtil, certo? Portanto, depois disto, depois desta fase na época medieval, passaram do românico para o gótico. Portanto, as formas já não são tão blocos grandes e começam a ser blocos mais fininhos. Portanto, compreender também esta diferença de linguagem visual é muito importante, sobretudo na arquitetura, está bem? Portanto, isto é uma boa imagem de exemplo. Eu poderia estar a gravar isto e colocar no PureRef para depois estar sempre a olhar, mas é importante para percebermos o que é que estamos a ver realmente aqui. E o que eu quero fazer é, em vez de estar aqui a continuar a desenhar e a recriar o desenho atrás de traço atrás de traço e vocês estarem a apanhar uma seca a olhar, aquilo que eu quero fazer é mostrar-vos novamente também o processo que eu tenho quando estou a pensar neste tipo de imagens. E vou só apagar este aqui. E o que é que nós temos aqui então? Temos uma forma, né, quadrada, com uma parte aqui um bocadinho mais pequenina em cima, que é diferente de termos uma forma quadrada com um bloco assim maior. Não é? Isto é bastante diferente disto. Isto acaba por ser quase patético, quase como se fosse o cano do Super Mario, não é? É algo demasiado primordial em termos geométricos, enquanto que isto é muito mais subtil. Portanto, aquilo que nós temos aqui são formas grandes e grossas, não é? Que estão depois com pequenos remates. Portanto, temos na parte da linguagem visual o grande versus o pequenino. Ok? É aqui também que eu queria chegar. Que é, na minha cabeça e na cabeça de qualquer artista, quando estamos a fazer isto, estamos a pensar sempre na diferença de blocos, de tamanhos, em que podemos ter um tamanho grande versus um tamanho médio e um tamanho pequenino. É com estas diferenciações que nós conseguimos construir os blocos. Mas, na arquitetura, acaba por acontecer esquecermos uma parte qualquer e fazermos as partes com as coisas pequeninas, com os blocos, até as janelas são pequeninas e é tudo, temos espaço negativo em todo o lado, não é? Aqui também temos um bloco gigante com um telhado pequenino e ali umas coisinhas pequeninas. Portanto, temos, em vez de termos a forma intermédia, temos a forma grande e a forma pequenina. Enquanto que no gótico temos algo, não é o oposto, mas é algo diferente, é algo semelhante, mas de outra maneira. É algo que, assim se calhar não vou conseguir abrir a imagem, vou ter que abrir a imagem não é isto. Botão direito, abrir imagem, novo separador, é uma imagem pequenina, não dá para ver. Esta já é maior, copiar, vamos aqui, colar. Então o que é que nós temos aqui? Temos formas verticais, né? Verticais, 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 verticais. Não temos tanto espaço vazio, né? Está tudo muito ocupado com coisas verticais e coisas verticais. De vez em quando temos então esta parte aqui no meio, que é uma zona de respirar, não é? Portanto, eu poderia perfeitamente pegar nisto, copiar para aqui, e aqui no meio temos uma forma que já dá para respirar um bocadinho mais, mas mesmo assim continua outra aqui e depois continua. E vai crescendo também até cá acima, né? Com este tipo de linguagem quase visual. Portanto, ao fazerem isto, tentem perceber que na arquitetura acontece a mesma coisa que as personagens. As coisas têm linguagem visual. Uma personagem gorda pode ser redonda ou quadrada e isso vai definir a sua personalidade, não é? Um vilão pode ser triangular ou ter coisas assim um bocadinho mais angulares. Portanto, o shape language acontece também nos cenários, não é só fazer blocos e quadrados, ok? E agora, tendo noção disto, podemos ir a um programa 3D ou assim e fazer então o blockout da forma para depois podermos desenhar para nos ajudar a fazer essa batota que eu estava a referir há bocado.
A nível visual parece que o gótico é mais detalhado. Claro, a ideia é essa, a ideia é assim mesmo ser mais detalhado. Portanto temos sempre uma diferenciação, e depois do gótico veio o Renascimento, que deixou de centrar o homem nos céus e passou a centrar a arquitetura no próprio homem em si, onde as fachadas da arquitetura renascentista, portanto, se eu meter aqui arquitetura renascentista, não é nada Instagram, renascentista, as formas são muito mais viradas ou dentro da proporção humana, ok? O Miguel Ângelo, o Leonardo da Vinci foram artistas e arquitetos que pensavam na forma, da forma dos edifícios, muito mais a pensar no bloco, nas proporções humanas, do que no elevar as coisas ao céu. Portanto, cada estilo de arquitetura tinha um propósito, ok? Agora, o que nós temos de fazer é pensar sempre, quando recebemos feedback deste, a Helena disse que parecia-me arquitetura asiática, eu vou colocar aqui Asian Medieval Architecture, e aparecem, claro, coisas muito específicas também sobre a arquitetura japonesa, onde temos então os pagodes e estas formas específicas também, com uma linguagem visual muito, muito específica, que é horizontal e vertical ao mesmo tempo também, não é? Mas ao mesmo tempo temos blocos e blocos e blocos. Era mais isto aqui também. É interessante porque temos a mesma coisa, que são blocos a subir, a crescer, que é realmente muito parecido com a românica de outra maneira. Ok? Portanto, não é bem a mesma coisa, claro que não é a mesma coisa, mas o princípio poderá ser o mesmo. Na realidade, uma coisa que se estuda na história da arte, sobretudo na história da arquitetura, é pensarmos no arco como uma unidade de transição, onde na arquitetura românica o arco das portas o arco que era usado nas portas era um arco, como podem ver aqui, um arco circular, normal, portanto uma abóbada normal. Aqui também podemos ver isto, os arcos são normais, enquanto que no gótico temos o arco ogival, que é uma coisa assim. E isto permitia aos arquitetos medievais construir os seus edifícios mais altos e menos largos, o que poupava espaço, não é? Mas ao mesmo tempo era possível ter coisas mais elevadas sem ter de crescer e sem ter de colocar contrafortes, que são estas coisas aqui de lado, são os contrafortes que o permitem ajudar a crescer a arquitetura. E digam, por favor, que algum de vocês sabe o que é um contraforte? Que é importante também para perceberem também a funcionalidade aqui, por exemplo, de uma estrutura arquitetónica. Se não souberem, não tem mal. Também eu posso... Helena sim, porque a Helena eu acredito que sim. O Gustavo diz que não, tudo bem. Então, um contraforte é a estrutura que apoia a parede de uma estrutura grande que não tem betão lá por dentro. Hoje em dia as construções têm betão, não é? Por dentro existe uma estrutura rígida e que depois é construída por volta, e depois é possível construir vários tijolos. Se vocês construírem uma parede gigante com tijolos, só com tijolos, e se for só a direito, alguém empurra aquilo, a parede cai. É preciso algo que apoie uma parede. E para que serve um contraforte? Um contraforte, e podemos ver aqui a diferença entre a arquitetura romana e a gótica, um contraforte é algo que se encosta à parede
e ajuda a manter a parede em pé. E na gótica temos o contraforte dividido no suporte e no pilar. Portanto, estas formas que nós vemos aqui não são formas aleatórias, são formas que ajudam mesmo a parede a não cair. Ok? Portanto, um contraforte é algo que se agarra à lateral de uma estrutura que depois pode ir subindo e subindo e subindo. Porquê? Porque assim a força, em vez de estar diretamente para baixo e em vez de estar sujeita a ventos ou a pressões laterais, assim a força está aí para baixo e a ser redirecionada ao longo destas pequenas formas. Portanto, isto não é triangular porque sim, é triangular por necessidade, senão caía tudo, não é? Porque é claro que um edifício, se ele fosse assim, se um edifício fosse assim, uma coisa grande, e depois começasse aqui pequenino, né? É claro que isto ia cair, não é? Porque vai cair. Tem que ser. Então, como é que isto não cai? Criando pilares que ajudam a não cair, outros pilares aqui que ajudam a não cair, coisas assim deste género, outro pilar aqui que ajuda a não cair, outro pilar que ajuda a não cair, outro pilar que nos ajuda aqui a não cair, e entretanto temos outros pilares e muitos pilares, muitos pequeninos, e temos então a arquitetura gótica e temos o desenho de uma catedral ou de uma estrutura grande. E porquê é que falamos em catedrais e porquê é que eu estou a falar em catedrais e castelos? Porque era a única arquitetura que existia na altura. Na altura a arquitetura era feita de madeira, não é? E a madeira estraga-se em 200 anos, a madeira desaparece, apodrece e é capaz de ser mudada, alterada. Portanto, nós temos uma ideia de como é que as casas eram feitas na época medieval, porque temos os indícios de como é que a madeira era colocada, não é? Mas dentro de uma torre, de um castelo, os andares diferentes não eram feitos de pedra. Os andares diferentes eram feitos de madeira. Então, o que é que a torre, como é que a estrutura de uma torre é num castelo? É apenas um cilindro, né? Sem nada lá dentro. O que é que temos? Temos depois vigas de madeira a sair, né? Onde eles podem depois ter o chão de madeira. Portanto, isto é tudo pedra, isto está aqui fora é tudo pedra, mas lá por dentro tínhamos madeira. Portanto, a construção e o desenho é sempre baseada na funcionalidade e naquilo que é possível com a física, não é? A Helena diz: toda a estrutura e forma na arquitetura tem um propósito não só a nível estético, e isso é fascinante. É mesmo fascinante, Helena. E, portanto, quando alguém diz, um cliente vos pede um concept art de um cenário, de um castelo ou assim, vocês têm que ter isto tudo em mente. Okay? Senão vai acontecer aquilo que me estava a acontecer aqui, é eu estar a querer fazer uma coisa e não conseguir, ou não faz sentido, ou se calhar não faz sentido. Porquê? Porque eu estou demasiado preocupado com as formas e ainda não com a funcionalidade da coisa. Portanto, eu aqui, se calhar, penso que aqui, se calhar, um contraforte até poderia funcionar, uma coisa assim deste género, né? Mas se calhar, como está a cair, se calhar não é tão necessário. Aqui, se calhar, um contraforte é que poderia fazer sentido aqui, ou deste lado. Mas a estrutura dos fortes também não é, e foi algo que também foi referido no webinar anterior, a estrutura ou a ideia de um forte não é crescer para cima, é ser uma coisa baixa, rasteirinha, para quê? Para ninguém conseguir perceber. Portanto, um castelo, qual é que é a ideia de um castelo? O castelo é a ideia, ou o objetivo de um castelo é estar no topo de uma montanha, não é? Lá ao fundo, com formas, não sei o quê, para nós conseguirmos perceber que, pronto, existe ali uma coisa ali ao fundo. É para ali que nós temos de ir, ok? E porquê que está no topo de uma montanha? Porquê? Para ser difícil de atacar se tivermos um exército a querer atacar, e é preciso subir, é preciso fazer este caminho todo. Se tivermos um castelo num vale, né? Basta colocar aqui umas catapultas e mata-se o castelo, ou destrói-se o castelo em segundos, não é? Em minutos. Portanto, não é esse o objetivo. Um castelo tem de estar bem colocado segundo o seu terreno, certo? Portanto, o forte é a mesma coisa, mas o forte é algo também um bocadinho depois da época medieval. Porquê? Porque já envolve também armas de fogo.
Um forte não é suposto ser uma coisa que se note. É suposto ser uma coisa rasteirinha. Okay? Uma coisa muito pequenina, mas que visto de cima, pode ter uma forma, isto é visto de lado, né? Visto de cima, pode ter uma forma bastante complexa, e normalmente os fortes são, têm formas assim, triangulares, com depois aquele desenho que eu estava a mostrar, que é uma coisa assim, assim e assim, e depois outros assim, assim e assim e assim. Para quê? Porque se alguém tiver a atacar esta parte, estes canhões conseguem atacar, estes canhões conseguem atacar. É tudo feito com estas partes assim, desta maneira, para podermos, se alguém vier atacar deste lado, alguém pode atacar deste, porque se for apenas um círculo, se alguém atacar deste lado, aqui podemos atacar o nosso próprio, as nossas próprias tropas, não é? Se tivermos uma estrela, ou seja, se tivermos um desenho de uma estrela, o que acontece é que se alguém quiser, e se as entradas forem aqui, se alguém tiver a atacar esta parte, quem está aqui pode atacar esta parte aqui. Portanto, é de propósito, ok? O castelo é o ponto de foco. E se, o Tiago diz, implica termos em conta a física associada às formas em questão. Exatamente, Tiago. Eu lembro disso. O castelo é o ponto de foco, exato. Se pegar nesse forte e quiser colocar um castelo, colocaria em foco pequeno ou grande, no sentido de encaixá-lo. No forte não existem castelos, mas se tivéssemos de o fazer, e que era o que eu estava a tentar fazer no webinar anterior e neste webinar, seria no centro. Algo que dificulta a passagem ou dificulta a transposição ou a invasão. Portanto, se eu escrever aqui forte, F-O-R-T, vocês podem ver que existe sempre uma linguagem. Aqui temos o exemplo daquilo que eu estava a dizer. Temos sempre as coisas que são muito rasteirinhas, com muitos, como é que se chama? Muitos buracos e, como é que se chama? Trincheiras. Reparem aqui, temos uma trincheira aqui, outra trincheira aqui, temos vários níveis, não é? E se alguém tiver a atacar esta parede, quem está aqui pode estar a atacar aqui, não é? E há sempre com existem muitas trincheiras, existem muitos níveis diferentes de defesa, não é? E a ideia é não, aqui também é uma coisa rasteirinha, não é? Muito baixinho, níveis elevados, não é? Sempre de vantagem bélica, não é? Aqui também. Mas se tivesse de colocar uma coisa mais elevada, seria ao centro. É claro que este aqui é um desenho, não é um bom exemplo. Aqui, por exemplo, um saltinho. Aqui, por exemplo, mesmo no centro também. Porque se alguém tentar atacar, vai ter que entrar por aqui, vai ter que subir estas escadas e vai ter que entrar por ali. Está a ser sujeito a flechas atrás de flechas e pedras e coisas a cair. Portanto, é tudo muito rasteirinho, muito baixinho, para não chamar, para não ficar vulnerável, pronto. Estava à procura de uma imagem de um forte muito interessante, um forte acho que é em Itália. Star Italy, acho que é em Itália, exatamente, é uma cidade que é construída dentro de um forte e que tem este desenho em estrela. Outras cidades, outras coisas em que colocaram lagos ou encheram as trincheiras de água, outros fortes assim desta maneira, e tudo formas em estrela. Porquê? Para poder, reparem aqui, isto é um excelente exemplo. Isto é impenetrável. Se alguém tentar penetrar isto, vai ter que tentar subir e está sujeito a escorregar ou a morrer, porque está a ser atacado de dois pontos, de dois lados. Enquanto que se colocarmos apenas castle, o que é que acontece? Temos esta ideia romântica, não é? Mas isto pode ser fácil de destruir, porquê? Porque uma catapulta ou um trebuchet, né, que são aquelas catapultas mais poderosas, bem apontada, é capaz de mandar esta torre abaixo. Enquanto no forte não. No forte está tudo mais nivelado. Portanto, estes são os castelos
mais românticos, como o castelo, por exemplo, de Sintra também, temos as coisas mais românticas. Depois temos os castelos mais bélicos, uma coisa mais forte. Mas é importante estudarmos e fazermos isto estamos a fazer agora. É apenas estudarmos as formas e percebermos qual é que é o objetivo das coisas. E a Helena diz, seria algo grandioso? Talvez. Agora, tendo isto tudo em mente, o que é que vocês pensem e reflitam sobre isto? Pergunto-vos se acham que se isto não é pateta ou não, mas se um vilão quer construir um castelo, não é? Vai-se dar ao trabalho de fazer uma coisa imponente só porque sim e que é fácil de destruir. Ou seja, vamos ver, por exemplo, um castelo do... Este castelo aqui é muito giro, mas qual é que é a vantagem disto? Alguém está a atacar, alguém atacou e acabou de cair a primeira linha de defesa. O rapaz, coitadinho, que é o escuta, o scout, que vai ter que ir lá dizer ao rei que está aqui em cima que caiu, coitadinho, vai ter que subir isto. É uma chatice, é uma seca, não é? Portanto, não é o ideal, não é... pode ser uma coisa imponente, uma coisa muito, muito imponente e grande e forte, ou como esta aqui também, mas deve ser um pesadelo de viver aqui. Portanto, em termos de funcionalidade, não é o mais... não é o mais correto. Mas é interessantíssimo, é bonito, não é? Portanto, lembrem-se que o concept art não é apenas imagens bonitas. É bonito, isto é muito giro de se ver, mas qual é que é a funcionalidade disto? A não ser que estejamos num mundo mágico em que as coisas estão a flutuar e as pessoas podem voar de um sítio para o outro, não é? Mas isso já é diferente, não é? E aí estamos a introduzir outros pormenores num outro universo. Pronto, espero que este webinar tenha ajudado a ajudar-vos a pensar nisto de uma forma um bocadinho mais crítica, mais direta, a olharem sempre para as coisas que veem e que conhecem, mas de uma maneira um bocadinho mais analítica, né? Reparem como também as igrejas e as catedrais de madeira nórdicas são também desenhadas de maneira diferente. Porquê? Porque são estacas, são paus gigantes, portanto é impossível construir como se fosse uma catedral normal, mas existem estas que são muito antigas, estas têm 400, 500 anos, mas que têm madeiras podres e que têm que estar sempre a ser alteradas. Mas pronto, é interessante, vejam, percebam a forma, tentem perceber como é que as formas estão ligadas entre elas e estudem a imagem. Quando eu digo estudar uma imagem, olhem bem para ela. Qual é que é a diferença entre esta imagem e a anterior? São mais cilindros e menos formas. Peguem num papel e num desenho e tentem desenhar um perfil desta coisa e tentem perceber a distância daqui a aqui, que é maior do que daqui a aqui, mas esta aqui já é maior aqui. Portanto, vejam estas relações e estudem bem as formas que vejam, está bem? É a melhor maneira de aprender e mesmo que não queiram desenhar, se querem só modelar, têm de fazer isto, têm de fazer este estudo, senão não sabem o que é que estão a modelar. Okay? Senão vão estar sempre a precisar de imagens de referência para qualquer coisa que queiram modelar e vão estar sempre presos ao trabalho de outras pessoas, está bem? Portanto, quando eu digo estudem as imagens, não é só olhar para elas, não é só, que giro. Não, vejam, percebam a relação entre as formas, façam, desenhem e depois mostrem a alguém para alguém vos dizer isso parece uma coisa asiática. E vocês pensam, não é nada disto, não é nada asiático, até o que é que eu fiz de mal? Vou lá ver. Percebem? É importantíssimo isto. Só assim é que conseguem aprender, porque senão só olhar para tutoriais e para ver outras pessoas a desenhar, infelizmente não se chega lá. E pronto, tem alguma questão, mais alguma dúvida sobre este tema, sobre o desenho em si, sobre o concept art, sobre a escolha de imagens, sobre funcionalidades, sobre o que for? A Alexandra diz que não, a Helena diz que não. Pronto, deixo-vos então em paz, vão jantar, vão descansar e tenham uma boa semana. Eu não estive no webinar anterior,
Mas porquê escolher um Forte Castelo? Ana, porque é o que estava a dizer há bocado, porque no webinar anterior eu falei na funcionalidade, foi mais sobre a descrição das coisas que nós víamos numa imagem, também como estava a falar agora. Mas porquê um forte? Porque é o que se vê neste tipo de arquitetura mais histórica. Podia ter feito algo mais sci-fi, mas com o sci-fi já tinha que introduzir outros elementos também mágicos, entre aspas, não é? Onde estamos a inventar coisas novas e é mais caótico. Com a época medieval temos história, temos coisas onde podemos agarrar e é mais fácil depois transpor isso para algo sci-fi, ok? O que são espaços negativos num desenho? Eu falei em espaços negativos, ótimo. Um espaço negativo, isso é uma boa pergunta, é conseguirmos olhar para o que não nos interessa. Reparem, quando nós olhamos para esta imagem, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver as casinhas, né? Mas depois devíamos olhar para estas bolas que estão aqui. Então aqui as bolas, se calhar, o mar, como não é o foco, seria o espaço negativo. Aqui, por exemplo, nesta estrutura grande, o espaço negativo aqui é o desenho que o buraco faz e que parece uma pessoa, não é? Portanto, quando estudamos uma imagem, temos de estudar pelo espaço negativo também. Portanto, imaginem que eu tenho uma figura, vou escolher aqui uma imagem aqui muito interessante, que é um bom exemplo. Temos aqui esta imagem, certo? Vou colocar aqui, só para colocar aqui de lado. Temos duas cascatas. Eu vou desenhar as duas cascatas. Uma cascata é assim, 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 depois vem até aqui e depois faz isto. A outra cascata é assim, assim, tem aqui, estou a pensar nesta parte aqui, vem até aqui, né? E depois faz assim e depois faz isto, né? Certo? E depois vem até aqui e faz uma coisa cá para cima. O espaço negativo é agora pensarmos no oposto. E quando digo o oposto, é o oposto daquilo que eu estava a pensar. Eu olhei para este conjunto de manchas e pensei em vou dar prioridade à água e não à rocha. Ok? Dar prioridade à água e não à rocha. Ao dar prioridade à água, eu não dei conta da rocha que estava aqui no meio. E reparem na diferença entre esta forma que nós temos aqui, ok? E esta forma que nós temos aqui, que não é a mesma, certo? Isto é muito mais fininho, é mais grosso, e aqui esta parte eu fiz demasiado grossa, que devia ser muito mais fininha. Portanto, quando eu digo estudem a imagem negativa também, ou o espaço negativo nas imagens, é para não acontecer isto, porque quando estamos a pensar numa coisa, não estamos a ver a sua envolvência ou a relação com que as coisas se relacionam aqui. Está bem? Portanto, quando nós temos, por exemplo, uma coisa interessante para ver, como aqui estamos a desenhar esta ponte, podemos desenhar esta ponte, mas se repararem o espaço negativo desta parte aqui, parece a Groenlândia, por exemplo, o mapa da Groenlândia. E se estivessem a desenhar à vista, poderiam fazer uma coisa totalmente diferente. Portanto, lembrem-se que estudar o espaço não é só estudar o espaço, é estudar às vezes o espaço negativo. Está bem? Ver a linha, as coisas como fazem, tal como os logotipos e isso tudo. Não, obrigado, ótimo webinar, obrigado, Gustavo, muito bom webinar, boas dicas, obrigado. Já percebi agora, é observar com outros olhos a imagem, exatamente, um novo estudo para mim, ótimo. Pronto, fico contente por ajudar e já vos deixo em paz. Continuação então de boa noite e um bom fim de semana a todos. Muito obrigado por participarem.